Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o terceiro trimestre e nós vamos continuar falando sobre frações. Hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Então peguem o livro de vocês lá na página 163 para acompanhar a explicação. Ao iniciar uma aula sobre frações, uma professora desenhou no quadro 4 círculos de mesmo raio e dividiu cada um em partes iguais. Ela dividiu o primeiro em 2 partes iguais, o segundo em 4, o terceiro em 6 e o quarto em 8 partes, e depois coloriu a metade de cada círculo. Observando cada círculo, nós temos no primeiro 1/2, no segundo 2/4, no terceiro 3/6 e no quarto 4/8. Se observarmos os círculos, nós vamos ver que todos eles foram pintados a mesma quantidade, mesmo sendo frações diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que são frações equivalentes. Então, as frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte de um todo. Ou seja, mesmo quando as frações são diferentes, quando representadas, elas significam o mesmo valor. Vamos ver agora como obter uma fração equivalente. Nós temos a fração 1/2. Para obtermos uma fração equivalente, nós temos que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se eu tenho 1/2, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu terei uma fração equivalente, que vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós teremos a fração 2/4. A fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. E se eu pegar 1/2 e multiplicar por 3 no numerador e no denominador, nós teremos a fração 3/6. 3/6 também é uma fração equivalente à fração 1/2. Se observarmos a representação destas três frações, 1/2, 2/4 e 3/6, nós veremos que as três são representadas pela mesma figura. Todas as três têm a mesma quantidade pintada. Isso significa que elas são frações equivalentes. Vamos ver agora outro exemplo, também partindo da fração 1/2. Nós já vimos que se multiplicarmos o numerador e o denominador por 2, nós teremos a fração equivalente 2/4. E se multiplicarmos 1/2 por 4 no numerador e no denominador, nós teremos a fração 4/8. Essa fração 4/8 também é uma fração equivalente. Se olharmos a representação dessas três frações, nós veremos que as três têm a mesma representação. As três têm a mesma quantidade pintada, apesar de ser frações diferentes. Isso significa que elas são frações equivalentes, que elas representam a mesma parte do todo. Agora, imagine que 2 amigos colecionam carrinhos e têm a mesma quantidade. Alexandre divide os carrinhos dele em 4 caixas, todas com a mesma quantidade de carrinhos. Carlos divide sua coleção em 6 caixas, com a mesma quantidade de carrinhos em cada caixa. Olhem na ilustração que cada caixinha do Alexandre tem 3 carrinhos. Como são 3 e 4 caixas, então ele tem 12 carrinhos. Já o Carlos tem 6 caixas e em cada caixa 2 carrinhos. Então, o Carlos também tem 12 carrinhos. Se os dois separarem a metade de suas caixas, terão separado a mesma quantidade de carrinhos. Vamos observar. Do Alexandre, ele tem 4 caixas. Separando a metade, ele vai separar 2. Então, 2/4 de 12 carrinhos vai ser igual a 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 4, 6. Então, ele terá separado 6 carrinhos. Já o Carlos, se separar a metade de suas caixas, ele terá separado 3 caixas, já que ele tem 6. Então, 3/6 de 12 vai ser 3 vezes 12, 36. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então, os dois terão separado 6 carrinhos. Fazendo isso, nós então percebemos que 2/4 e 3/6 equivalem à mesma quantidade de carrinhos, porque cada coleção tem 12 carrinhos. Essa equivalência pode ser verificada multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador dessas frações por um mesmo número. Se eu multiplicar 2/4 por 3 no numerador e no denominador, teremos a fração 6/12. E se eu multiplicar
3 sextos por 2 no multiplicador e no denominador, nós teremos 6/12 também, ou seja, frações equivalentes. E se eu dividir 6/12 por 3, nós teremos 2/4. E se eu dividir os 6/12 por 2 no numerador e no denominador, nós teremos 3 sextos. Ou seja, estamos comprovando que as duas frações são equivalentes, pois chegam numa mesma fração. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro da página 164. Tchau!